Bem-vindo, bem-vinda. Vamos bater um papo agora no podcast número 123 e o 130 e poucos aí pode ser o seu. Estamos com a agenda aí fechada até novembro. Galera, bate-papo hoje animal a respeito de direito penal com um advogado, professor, ouso dizer, mentor. Conversei aqui nos bastidores uns 5 minutos com o cara e disse assim, cara, queria te ouvir quando eu comecei a advogar. Não teria cometido ali uns deslizes que quase levou aí umas 2, 3 surras ao longo do caminho. Porque quando jovem, a gente é muito movido pela emoção, né? E não tem, às vezes, nem bom senso no início da carreira, né? Hoje estou atuante há mais de uma década como advogado. É o Dr. Felipe aqui que me ouve. Se você me ouve, é empresário, advogado há mais de 10 anos, vai saber o quanto a gente peca, às vezes, no início da carreira. E por que é importante a gente ouvir esses podcasts, porque é importante ter o Dr. Felipe, que tem uma carreira louvável, porque é importante ouvir os convidados, porque é importante me ouvir, para que você, jovem advogado, ou você, que nem é tão jovem, tenha o cuidado de ouvir as histórias, ter esses insights e não cometer alguns deslizes, para que a sua conduta ela reverbere pela eternidade de uma maneira que realmente você conquiste tudo que lá no fundo do seu coração você almeja, que é fazer o bem. Então, galera, vem cá, vou te convidar para bater um papo hoje com o Dr. Felipe, convidado, cara, que a gente tava contando os dias para ter aqui presente. Dr. Felipe, bem-vindo, muito obrigado, tá? Falei nos bastidores e reitero aqui, a gente sabe o quanto é difícil na carreira docente, empresarial, atuante como advogado. Realmente é advogado, né? Atua, é militante, não tá só lá fazendo o vídeo, etc. Tá lá atuando de verdade. A gente sabe o quanto é desafiador tirar um tempo para vir lá de Balneário Camboriú, tá aqui no interior de Santa Catarina, em 1 hora aí de viagem, levantar cedo. Então, muito obrigada pelo convite. Dizendo isso, se me permite, vou pedir aí para ti se apresentar. Doutor Felipe, pode se apresentar aqui nessa câmera aqui para a galera que está nos ouvindo e depois na sequência, já vem a primeira pergunta aqui. Nosso tempo passar muito rápido, a gente quer aproveitar aqui o conteúdo. Na sequência, trazer para nós o porquê tu escolheu o direito lá no início da tua jornada, doutor Felipe. Perfeito. Doutor Moraes, eu agradeço imensamente o convite. Sou grato de estar aqui, muito feliz de poder partilhar alguns ensinamentos, conhecimentos e aprender também muito. Nessa nossa vida a gente é eterno caminhante e cada momento também que conversei contigo antes de iniciarmos esse podcast são momentos de aprendizado. Obrigado pelo convite, fico feliz. Virei tantas vezes quanto o doutor me convidar. Sou muito grato. Obrigado. Agradeço também a toda a tua equipe que estão nos bastidores aqui fazendo isso acontecer. 123º podcast Conversa já é um sucesso. Parabéns. Obrigado. Um pouquinho da minha história, o Felipe ele começa na advocacia muito provavelmente levado pela própria família. Minha mãe é advogada, meus tios são advogados, então a gente tem uma família de advogados, alguns atuantes, outros prestando concurso público e sendo servidores públicos. Minha mãe, advogada do Banco do Brasil, tios na Receita Estadual, Federal, procuradores, promotores e juízes. E dentro desse ambiente em que tu tens a tua formação humana, formação como pessoa, há uma escolha direcionada para a tua profissão. A gente entende que o livre-arbítrio ele até existe, mas ele não é 100% da pessoa. Existem fatores externos na tua vida que vão te movendo e caminhando, né? Como se estivesse no leito do rio, né? Tu é carregado aí para desaguar numa foz, num oceano, muitas vezes sem mesmo entender o teu caminho que tu vai percorrer. Caraca, que massa. E nesse caminho, muito provavelmente vendo essas pessoas trabalhar e atuar e fazendo bem. Isso eu acho o mais interessante. A minha mãe mesmo, advogada do Banco do Brasil, trabalhando com, às vezes, execução de dinheiro emprestado aos agricultores e que tinha uma hipoteca rural a ser executada, ela é muito humana, conseguia algum tipo de prazo para pagar ou propriamente algum tipo de desconto para quitar. Para não tirar, eu vou chamar daquele colono, porque na época a gente não tinha esses grandes empresários do agro, né?
A gente está falando dos anos 80, isso, então tinha aquele colono que trabalhava, que tinha uma dificuldade de obter captação de dinheiro e recursos para poder manter o sustento da sua família. Então, eu via o quão nobre é também a nossa profissão. Como a gente pode fazer o bem, mudar a condição de uma pessoa. E a partir daí, dentro dessa percepção, não só técnica, mas humana, talvez eu via nessa profissão uma bela profissão. A lembrar também, a gente não tinha tanta tecnologia, tantas outras profissões. Ou tu era engenheiro, ou tu era advogado, ou tu era médico ou administrador. Sim. A gente não tinha opção de... Ou médico, né, também, né? Não tinha essa opção de leque de profissões que a gente tem hoje, multifacetadas, oportunidades. Mas eu vejo que nesse contexto todo, a gente escolhe uma bela profissão, uma bela carreira, dentro desses preceitos instituídos pela minha família, em especial pela minha mãe, com maior convivência, dentro desse ambiente de te direcionar para uma carreira jurídica. Ser advogado, fazer o bem, usar a tua profissão para mudar um pouco as pessoas que te cercam. Acho que esse é a gênese da minha escolha e até hoje é o que me move dentro da minha carreira. Cara, que bacana. E escolheu a advocacia, Dr. Felipe, lá no início. Qual foi o grande desafio e o que, por vezes, inquietou o teu coração? Porque olha só, que interessante o que tu diz. Por vezes, a pessoa ela diz, eu sou livre. Eu sou livre. Influência sobre mim, eu sou livre. E por essa liberdade dita num primeiro momento e essa influência oculta que existe, que determina algumas escolhas que tu tem e que às vezes não tem a ver com o que realmente talvez aquece o coração, porque é decorrente da influência a escolha. E muitos, me parece, e tu é um deles, tem a sorte realmente a influência ser aquilo que aquece o coração. E daí isso é muito legal, porque daí tu encontra um propósito durante a tua jornada. Como é que foi, depois de tu ter feito essa escolha, o desafio de, diante das dificuldades, perdurar, Dr. Felipe? Porque as dificuldades, elas vêm. E daí, se ela se aquilo que tu escolheu realmente tem a ver com o íntimo do teu coração, se aquilo que tu escolheu, tu encontrou o propósito, tu vai cada vez se fortalecendo mais diante das dificuldades. E às vezes acaba desistindo. Então, como foi essa experiência? Como tu te fortaleceu durante a jornada e se tornou essa pessoa que tu é hoje, que é referência? Acho que a melhor palavra é isso. Tu se tornou referência, Dr. Felipe. Moraes, tu sabe que algumas perguntas nos fazem refletir e voltar atrás, né? E lembrar a história. Então, pensando no início do curso de Direito, há 17 anos, a gente entrava no curso de Direito muito novo, a gente ainda entra muito novo, né? Até com uma imaturidade, uma deficiência cognitiva, achando que nós somos super-homens, que eu me basto. Então é interessante toda essa correlação à época dos meus 17 anos. E quando tu fala em desafio, na minha percepção lá dos 17 anos, eu tive 2 desafios. O primeiro era sair de casa. Tinha a grande intenção de, ao passar no vestibular, ainda existia um vestibular, sair de casa. Essa era a minha intenção. Voar sozinho, criar meus rumos, seguir a minha vida. Então, eu optei, mesmo passando na minha cidade em que a minha família morava, em Passo Fundo, na Universidade de Passo Fundo, PF, passei também aqui na FURB, no sistema CAF ainda da época, e por um erro até de inscrição, lembro que à época eles mandavam para nós umas revistinhas, então tu te inscrevia no vestibular por revista, a internet ainda era incipiente, né? Não era esse poder que a gente tem de uma segunda vida ou uma primeira vida para várias pessoas, e eu me inscrevi errado. Ao colocar lá, eu queria a Univale de Itajaí, morar na praia, 17 anos, Balneário Camboriú. Achava que era uma vida condizente que eu merecia. Mas me coloquei ali em Blumenau. Pô! Errei o local. E passei no sistema, passei no vestibular, muito concorrido em Blumenau também. E aí veio a questão, né? A dificuldade de escolha, talvez.
poxa, não era a opção que eu queria por erro meu, me inscrevi errado. Mas mesmo assim aceitei o desafio. O desafio de sair de casa, de morar numa cidade até então desconhecida, morar sozinho com 17 anos, sair das facilidades que a tua família te oferece, conforto do lar, cama arrumada, comida. Não que eu tivesse passado fome, nada disso, né? Mas a solidão também é um desafio. Então, até tu construir novas amizades numa cidade difícil, estranha, dentro dessa percepção de novo e da necessidade de tu criar relações. O ser humano, ele é sempre dependente de relação. Mesmo naquela época me achando eu posso, eu faço, eu me completo, a gente sabe da necessidade de pessoas para poder te auxiliar. Mas esse desafio de solidão, ele me trouxe o privilégio de poder estudar no meu tempo vago. Então, enquanto os meus colegas vinham, por exemplo, para a praia, eu não tinha carro, eu não poderia vir para a praia. Não tinha local para ficar. Eu ficava na FURB, na bela biblioteca que a gente tem lá, estudando. E isso me criou oportunidade. Caraca, que massa. Então, toda dificuldade, vendo do lado positivo, cria uma oportunidade. A partir dali, condicionado aos estudos, tendo uma certa relevância na sala, logo eu fui trabalhar na procuradoria da FURB e iniciei também essa vida, podendo conciliar o estudo com a parte prática, com o estágio. Então, graças a Deus, os desafios eles se apresentam, existem dificuldades, mas essas dificuldades elas têm que ser vistas do ponto positivo. E a partir daí, aos meus olhos, foi isso. Abrir mão de uma vida, talvez que eu imaginava, de Balneário Camboriú, festas, por uma vida de estudo lá no início e que, de alguma forma, colhi os bons frutos disso. Que pouquinho... Ô, doutor, olha só. Olhei uma história em um livro. Um livro citava uma história de uma pessoa que ela não conseguia dormir. E era um problema, porque não conseguia. E daí o que essa pessoa fez? Foi estudar. Se tornou um dos maiores advogados atuantes dos Estados Unidos da América. Então tu pode transformar um problema em um problema, ou tu pode transformar um problema em um baita, mas de um baita trampolim para o sucesso. A questão é qual a percepção que você tem do acontecimento. O que tirar disso? O que tirar? É isso que muda o cenário. É a percepção. Isso está acontecendo, tu pode aprender a evoluir. Isso está acontecendo, tu pode chorar. Aí sim, não te entristece, não chore. Utilize como um trampolim. E sempre dá para utilizar. Ô, doutor, e agora? Beleza. A gente foi lá no passado. Vem para 2026. E qual o desafio hoje, doutor? Muitos. Vitor, muitos. se importa em emprestar o controle do ar, por gentileza? Muitos desafios. Existe sempre tem desafios. Tem uma... Muito obrigado. Vou deixar tu responder, né? Às vezes eu faço a pergunta e pego a resposta para mim dar a resposta. Isso é importante. Eu posso contribuir, né? Eu pergunto para mim mesmo. Eu respondo. Moraes, eu acho que os desafios são constantes, né? Uma vida sem desafios é uma vida sem alegria, como a gente está falando. O desafio, ele te leva como um trampolim a te catapultar por uma solução diferente ou por um ambiente diferente. E se tu conseguir aproveitar isso de maneira positiva, tu cresce. Né? Sair da zona de conforto. Escrevi aqui zona de conforto. Zona de conforto não te leva a lugar nenhum. Pelo contrário, zona de conforto, quando a gente está confortável, a gente está na nossa cama dormindo, no nosso sofá relaxado, isso não nos move. Então, essa questão dos desafios, elas têm que ser permanentes. O desafio ele tem que ser contínuo, o desafio ele tem que ser diário. Tu tem que te levantar da cama já te desafiando. Pode te desafiar em coisas simples, como, por exemplo, ir na academia, iniciar um esporte novo, te desafiar a fazer uma leitura diferente, abrir um livro, comprar um livro e ler. Os desafios, eles podem ser teus, pessoais, e isso vai te enriquecer e engrandecer como ser humano. Então, todo esse ambiente me desafia. Novas leituras, conhecer novas pessoas, sair fazer amizade. Interessante, às vezes, é sair sozinho. Vou almoçar sozinho, mas não sozinho. Eu vou almoçar e pedir para sentar numa mesa com um estranho e conversar com ele. Estar disposto a me desafiar para fazer novas amizades e conhecer uma história diferente.
Então, isso eu me proponho. Viajar sozinho é importante também para conhecer novos lugares, novas pessoas, ter o teu espaço para que possa completar. Desafios pessoais a gente tem na família, nos filhos. Minha filha traz um problema da escola, é um desafio que eu junto com ela tenho que resolver. Desafio na profissão existem muitos. Algo que tu tem que se remodelar a todo momento. Uma preocupação nossa em se manter na vanguarda ou se manter atuante. Existe uma percepção minha, e eu acho que é de muitos advogados com 40, 40 e poucos anos, 50 anos, que parece que essa tecnologia, essa molecada nova que vem agora, ela de alguma forma roubou o nosso espaço e nossa cena. E roubaram. Internet, novos canais de comunicação, e a gente precisa se desafiar a aprender. Aprender novas maneiras de prospectação, aprender novas maneiras de conexão com o nosso cliente, que muitas vezes não é da nossa geração, se readequar num mercado ultra, super competitivo, se manter sempre se desafiando em se manter atualizado, estudando, por mais que às vezes a nossa força vital ela vai diminuindo com o passar do tempo. Né? Quando a gente é moleque, quando a gente é muito novo, a gente tem vontade de fazer tudo e tem energia a fazer tudo. O tempo vai passando, os nossos pés vão ficando cansados, o nosso passo já não é mais tão rápido. Então, esses desafios a gente tem. E quando eu converso com advogados, a gente entende que a gente está num mesmo caminho desse desafio, desse mundo novo, dessa percepção nova. Agora com inteligência artificial também dominando o campo, todos os campos, inclusive da advocacia. Então é algo também que a gente tem que reaprender, aprender os prompts dentro da própria docência, como tu vai conectar esse aluno, que mais uma vez é de um outro ambiente, de um outro mundo, como tu vai fazer ele prestar atenção. As pessoas não estão mais prestando atenção. As pessoas, ao lerem um livro, pelo imediatismo, elas querem chegar ao capítulo final antes de começar pela introdução. Então, tudo isso é desafiador, mas isso é que nos enriquece como seres humanos. Desafios, novas oportunidades, influências positivas ou negativas, sair da zona de conforto. Então, meu desafio ele é diário. O nosso medo, né, de talvez não conseguir entregar o que a pessoa espera, não conseguir ser o que a sociedade espera. Então, a gente tem um desafio constante. E é normal esse medo, essa ansiedade de fazer e ser, muitas vezes, o que as pessoas querem que a gente seja. Né? A aparência também, infelizmente, conta muito, ou as pessoas só estão apegadas à aparência. Então, tudo isso nos desafia, tudo isso são medos que a gente carrega, mas, mais uma vez, com calma, conversando com pessoas corretas e sérias, a gente vai entendendo que está todo mundo no mesmo barco e remando para o mesmo caminho, né? Um caminho da certeza de que tudo vai correr bem, que as coisas vão se acomodar e que a gente vai vencer todas as dificuldades. Mas dentro da carreira, entendo que a maior dificuldade é isso, essa nova carreira da advocacia. Novos meios de comunicação, o marketing, a internet, a inteligência artificial, como isso vai fazer referência à quantidade de colegas também atuando na área com tamanha competência quanto nós. Então, tudo isso é desafiador, é se reposicionar no mercado, já entendendo que tu está numa outra fase que é uma carreira ela é construída a partir de fases que eu entendo 5 anos, né? 5 anos de maturação, muda mais 5 anos para 10, muda para 15. Então, a gente está se desafiando todo dia. Sim. Eu me recordo de 2 grandes momentos. O primeiro que eu vivi e o segundo que eu estou vivendo. O primeiro é os primeiros 5. Nos primeiros 5, a gente aventura mais e tem uma energia que ela parece que não cessa. Não cessa, tu levanta, vai até tarde, é um furacão. E não tem uma ideia e uma percepção e falta um pouquinho de senso em relação às atitudes. E depois dos 40, fiz 40 esse ano, depois dos 40 e curiosamente cheguei nos 10 anos de advocacia. Quando fiz 26 anos, no dia 16 de janeiro, completei 10 anos de OAB. Tu já é mais tolerante, porque tu percebeu que pessoas toleraram o teu equívoco no passado, e daí tu tem essa sensibilidade de tolerar equívocos agora. Tu vê pessoas errarem assim, cara,
eu tenho a consciência de que a pessoa ela não tem consciência do que ela está fazendo. E por isso eu vou relevar o quanto é bom a idade. E a idade com boas leituras, a idade com experiência, ela faz a gente ter uma vida muito melhor, uma vida muito mais saborosa. Algo que eu fazia uma reflexão há alguns dias atrás, conversando com Deus e pensando, pô, Deus, vamos dar uma conversada aí, né, cara? Chega pra cá. E depois daquela conversa bacana, tive uma conclusão ali, um diálogo com Deus, de que a gente tem que saber para onde a gente quer ir. Beleza, sei para onde eu quero ir. Tô indo. Depois, a gente tem que saber o que a gente tem que fazer. Beleza, tô fazendo o que tem que ser feito. Mas depois tem um outro ingrediente que, se não é o mais importante, para alguém que está nos ouvindo, olha para ele, que é o tempo. Tem que esperar o tempo. Uhum. Cara, tudo tem um tempo. Se não esperar o tempo, há frustração. Então é no tempo certo que as coisas elas vão acontecer, né? Só tem que saber para onde ir e realmente tem que saber, né? O que tem que ser feito. Agora, se a gente não sabe para onde quer ir, não sabe o que tem que ser feito daí, tem que ajustar isso. E para isso a tecnologia nos ajudou muito com a aproximação de pessoas de todos os cantos do mundo, aproximação de pessoas, né? Para que realmente a gente tenha insights, tenha diálogos que nos facilitem entender o que a gente tem que fazer e para onde a gente quer ir. Se a gente não sabe, pode acontecer. E dizendo isso, vamos para a próxima pergunta. Ei, doutor, eu fiquei curioso com relação a isso. Vou te dizer o porquê. No início, lá da minha vida, com uns 12, 13 anos, aí já tinha decidido, cara, eu quero ser professor. E segui nessa caminha da docência, né? E parei de estudar um tempo, e daí depois voltou aí, pô, vou começar a estudar. E daí já ali com 19 para 20 anos, um pouquinho esperto já, né? Pensei, cara, só quero ser professor, mas além de ser professor, quero ganhar uma grana. E daí, com uma influência de uns aqui, uns lá, acabei mudando a percepção e não fazendo a docência sob a ideia de que o professor ganharia pouco. E, cara, Deus tá me vendo, tá? Eu não quis ser professor porque criaram essa ideia de que o professor ganhava pouco, né? Ele vendia a hora e não o tempo. E daí o advogado, com aquela influência dos filmes americanos, ali, hollywoodianos, né? De que advogado, carrão, tá, mara, vamos ser advogado. E daí, ao longo da jornada na faculdade, ficou cristalino que um advogado ele pode ser docente, pode advogar, pode dar aula sem problema nenhum. Só que até o dia de hoje, não me aventurei em conciliar a advocacia, né? O ser advogado com, efetivamente, o estar lá na universidade, o estar efetivamente dando aula. Por um detalhe, o tempo. E daí, como que tu encontra, doutor? Qual é o desafio de encontrar tempo, né? Para ser advogado, ser empresário e estar lá na faculdade realmente fazendo o que é mais importante, que é dando tempo de qualidade para as pessoas que estão lá. Porque a galera que trabalha aqui no escritório tem aula contigo e o pessoal fala com um brilho nos olhos, cara. Pô, o doutor Felipe vai dar não, cara, o melhor professor que existe. A galera fala com amor. E isso acho que porque quem é o doutor Felipe? Pergunta pra quem conhece o doutor Felipe, né? Se eu perguntar pra ti quem tu é, pergunta pro doutor Moraes quem é o doutor Moraes. Pô, o doutor Moraes, pro doutor Moraes, esse é o cara. Mas os outros, eles vão falar realmente quem é o doutor Felipe. E hoje aqui nos bastidores do escritório do doutor Felipe, quando comentava com o pessoal aqui que tu iria estar aqui, o cara disse, não, tu tá brincando comigo, cara. Qual dia? Qual dia? Então o pessoal tem um carinho muito grande, uma admiração muito grande por ti, doutor Felipe. E isso demanda tempo. E como conciliar isso? Doutor? Vamos lá. Primeiro a gente tem que agradecer muito quando a gente recebe um elogio e a gente tem que aprender a elogiar mais. A gente se cobra muito do nós, do eu. Teve uma empresa de cosméticos que fez um teaser, um comercial,
em que a pessoa ela se autorretratava. E também um terceiro retratava essa pessoa. O autorretrato, ele ficou muito mais feio e crítico do que o retrato que era dito pelo terceiro. Ou seja, nós somos muito críticos com nós mesmos. A gente não consegue muitas vezes olhar as nossas valências, as nossas qualidades e só olhamos os nossos defeitos. Então, isso é interessante também dentro dessa conversa que o doutor estava falando, para a gente ser mais leve conosco. Não nos cobrar muito. Cobrar muito, sim, mas não demais, em excesso. Isso nos faz mal. Porque a sociedade nos vê com os bons olhos. Dentro dessa percepção que o doutor traz dos alunos. É muito enriquecedor e engrandecedor quando tu fazes alguma coisa com propósito, com boa ação, e tu tens esse retorno positivo. E isso, felizmente, graças ao bom Deus, eu tenho tido sempre com os meus alunos, com as minhas aulas. E eu sempre digo, no mérito daquele, por exemplo, que vem nos agradecer por ter passado na OAB. O mérito é teu, aluno. Você conquistou, você subiu o Everest. Aproveita. Mas tu é tão grande em poder olhar que na tua jornada outras pessoas te ajudaram, que isso por si só já te faz merecedor da tua conquista. Essa percepção de gratidão, e essa palavra, acho que ela tem que ser cada vez mais falada na nossa sociedade. Ser grato, sermos grato, gratidão. Ela mostra o quão grande é a pessoa para poder olhar o seu caminho, os seus antecedentes, quem a influenciou, e também contribuir ou partilhar com ela o sucesso, o fim da jornada, a conquista. Então, graças ao bom Deus e também a essas pessoas que me cercam, aos alunos, eu tenho tido boas experiências na docência. E eu vejo como essa molecada da faculdade ela é grandiosa. Ela consegue dividir conosco essas qualidades. Também tive a mesma percepção de ti, que a docência me faria rico. Rico de riqueza de posse de bens, né? E não desses sentimentos e percepções que eu tenho a cada dia, que isso não tem preço. Mas eu disse, eu vou ser professor para ganhar dinheiro, ganhar grana. Escrevi aqui o ganhar grana. Eu morei 3 anos em Blumenau, voltei a Passo Fundo e lá também trabalhei na Universidade de Passo Fundo. E lá eu olhava os contra-cheques dos professores. E existiam professores, à época, que ganhavam muito dinheiro. Muito, muito. Professores exclusivos, 40 horas, aula, pesquisa. E eu disse, eu quero isso para mim. Isso me interessa. Porque eu conseguia conciliar a advocacia com a docência. E dentro dessa percepção, de novo, de conquistar ainda, né? De criar riqueza, eu disse, isso é um caminho interessante. Só que eu vi que, para tu ser professor, minimamente tu precisava de mestrado. Então, mais um desafio na minha vida. Eu preciso ir atrás das condições que me façam ser professor. As ferramentas. Isso é interessante, né? Quais são as ferramentas que eu preciso para chegar lá? Eu preciso, então, construir um ambiente que me possa dar possibilidade de conquistar o meu sonho. E vim fazer o meu mestrado na Univale, agora sim, corretamente de Itajaí. Me inscrevi certo, passei no mestrado. Vim aqui fazer o meu mestrado e me tornei professor. Iniciei o meu mestrado em 2007, concluí o meu mestrado em 2009. Logo na saída da graduação já fiz direto o mestrado, não fiz especialização, fiz o mestrado. E já comecei a dar aula em 2012, já como professor de Direito Penal. E confesso a você, eu não enriqueci, não ganhei grana com a docência. Mas eu conheci muita gente. Eu tive muita experiência boa. Os meus alunos não param de exigir que eu me esforce continuamente, continue a aprender. Eu aprendo novidades de internet, novidades de informação, eu estou sempre atualizado. E uma das coisas que eu percebo na minha vida, doutor, é a energia. Quando tu tá bem com uma pessoa, tu flui energia. E eu acho que todo mundo sente isso. Quando tu tá num ambiente ruim, que tu não quer ficar, tu sente energia. E essa energia da universidade, ela é revigorante. Por causa do que a gente está falando. Quando a gente tem 17, 18, 19 anos, tu tem uma energia pulsante. Verdade, cara. Tu tem um ambiente que a galera tá ali para aprender, para colaborar, para trocar experiência. E quando a gente tem essa percepção do ambiente, como o ambiente te muda, para melhor ou para pior. Nesses ambientes, eu me sinto revigorado. Eu me sinto novo, eu me sinto jovem, dentro dessa percepção de poder compartilhar
um ambiente com pessoas que estão com uma energia lá em cima, com um pensamento sempre positivo. Então, me mantenho na docência, sim, porque é uma profissão que tu te doa, uma doação, tu não vai ficar rico na docência, tu não vai ganhar dinheiro na docência, mas tu vai ganhar muitas experiências positivas. E quando tu doa o teu tempo, que é o que tu tem mais precioso, até porque o nosso prazo aqui é curto e a gente trabalha sempre contra o relógio, então um dia tem 24 horas, né? E a gente não tem como fazer mágica para parar esse tempo. A gente está doando a nossa experiência, o nosso conhecimento para mudar um pouquinho o nosso microcosmos, a nossa sociedade ou aquela pessoa. Isso também, mais uma vez, quando essa pessoa conquista o que ela quer e vem nos agradecer, isso também faz a gente observar o nosso caminho, a nossa trajetória e falar, tudo valeu a pena. Né? Nesse momento que alguém, mais uma vez, gratidão, te agradece, dizendo, professor, o senhor passou aquela informação que caiu na prova. Professor, eu só gabaritei penal e processo penal por causa das suas aulas. Professor, você me ajudou. Isso para mim vale mais do que dinheiro, vale mais do que grana, vale mais do que posse, bens. Isso a gente releva dentro dessa percepção de poder te doar para construir, humanizar, trazer conhecimento para uma pessoa em formação. Isso é o que me move hoje na docência, isso que me move hoje na minha vida de professor. Cara, que massa o teu discurso aí. Te dizer que a gente hoje aqui no escritório Deus nos permitiu ter uma galera nova. No setor de venda a gente coloca o pessoal novo, né? Porque tem mais energia, né? Daí o pessoal quando passa nos 35 ali, etc. Daí já para venda é meio desafiadora, né? Porque a resiliência ela existe, mas a paciência ela já te desgasta um pouco mais, né? Passou dos 40, você tem que estar com um líder de vendas. Vendedor até pode, mas é desafiador, cara. O bom mesmo é estar ali na liderança, né? Você teve experiência de venda. E essa galera mais nova tem uma energia. Cara, sabe que eu nunca tinha olhado por essa percepção? Mas tem total sentido, doutor. Faz total sentido mesmo. Obrigado por compartilhar a tamanha sabedoria. E, doutor, e nessa 2012, tu começou a dar aula, tu se formou quando, doutor? Me formei em 2007. 2007? 2007. Começou a atuar ainda. Cara, mas quantos anos tu tem, meu Deus do céu? Caraca. 42. 40, tu é novinho, pô. Meu Deus do céu. Que obrigado. Não, mas é novinho. Cara, eu já li em vários livros, já perdi as contas, mas um dos livros que me marcou muito, né, foi Napoleão Hill, Carnier e, cara, mais alguns. Próprio Cortella, parafraseando, vários escritores brasileiros, internacionais, dizem que a vida ela começa aos 40. Então, e não tão errado não, tá? Realmente é um outro nível, o nível dos 40. Cara, tu começou novinho a advogar. Tu pegou a tua OAB com quantos anos? 23 anos. Meu 23 amigo anos. do céu. E aí, felizmente, também entrei num escritório muito grande de cobrança bancária, com filial em Joinville, com matriz em Joinville, mas filial em todo o Brasil. E ali também eu pude perceber... Filial em todo o Brasil? Qual é o escritório? Sérgio Schulze. Sérgio Schulze. Junto com o Martinelli ali, são talvez os maiores escritórios de Joinville. E dentro dessa percepção que o doutor todos Sérgio... os estados eles têm uma filial. Todos. Até por exigência dos bancos. Os bancos exigiam que nessa cobrança bancária tu abrisse uma filial em muitos lugares que a operação era grande. Que a operação de empréstimo de crédito era grande, né? E o doutor Sérgio me mostrou um viés da advocacia, eu sou grato eternamente a ele, dentro da percepção do empresário na advocacia. Que quando a gente observa a advocacia com um produto, como um mercado, como uma maneira de fazer sim o bem, mas também ganhar dinheiro, prosperar através dessa profissão que tu escolheu, Dr. Sérgio, e dentro da estrutura dele, eu observei que a gente tem que tratar também, por menor que seja o escritório, unipessoal, é você o teu escritório, você tem que considerar isso um produto, você tem que tratar da tua imagem, você tem que tratar do teu produto, você tem que cuidar muito bem dos teus clientes, porque isso vai fazer, agora sim, né, ganhar grana. Agora a prosperidade a gente está falando financeira. Então, não precisa ter grande escritório, não precisa ter nada. Desde o início, cuide da tua imagem, cuide da tua... claro, te mantenha sempre atualizado, né? Faça sempre boas parcerias, explore o seu marketing pessoal. Né? Nosso marketing na advocacia ele é um tanto quanto diferente do marketing de publicidade, né? Ostensiva, mas você é a tua publicidade. Então, te cuide, te trate bem, te porte bem,
entre em grupos de network, conversa, participe de palestras, dê a cara à sociedade para que as pessoas possam te conhecer, ainda mais entrando nesse mercado. Mas, em especial, cuide do teu cliente. Teu cliente é o teu ativo mais importante dentro do teu escritório. E, a partir daí, dentro dessa percepção, desse ambiente empresarial da advocacia, porque é muito grande o escritório, eu pude observar e levar isso para a minha vida sempre. A gente tem que entender a advocacia como uma empresa, como um mercado. E essa tu entende foi a virada de chave. Sim. Esse foi um dos bons, ótimos insights disso. Tanto é que logo na sequência tu acaba entendendo dentro dessa percepção que tu precisa criar a tua empresa. E aí me desliguei do escritório, criei a minha empresa, criei um escritório dentro desse viés de entender que eu queria me desafiar. E doutor, e o início da jornada ali enquanto advogado empreendedor? Foi tranquilo para ti o delegar, que é um dos... Porque o criar processo, beleza, criei processo, agora eu vou respeitar os processos, agora eu vou contratar alguém para seguir esses processos. Só que eu vou ter que confiar nessa pessoa delegando. Como é que foi essa jornada? Que é o grande... Eu penso que tem uma série de fases, né? Eu ouso dizer que a primeira fase é tu escolher o escritório, tu escolher ponto, etc. Esses pontos fundamentais. Mas beleza, escolhi o ponto, tá tudo certinho, tem lá, tô também na internet, tô lá na avenida mais famosa do mundo, que é a internet, tô ali com o meu ponto, eu acredito que o ponto, o ter um escritório físico é importante, tá? Esse negócio aí de atuar só online, beleza, é legal, mas, cara, eu entendo que o olho no olho é algo mágico na advocacia e que se tiver isso, tu saboreia mais a advocacia. A advocacia online, ela é boa, mas a presencial olho no olho é uma emoção, ali tu vive o direito. É muito legal. Mas também não desacredito na advocacia online. Tanto é que uma das visões do escritório, hoje nós temos como visão aqui no Moraes Advocacia, ser o maior escritório em atendimento online. E eu vou usar aqui a palavra do mundo. E por isso que tu falou, ó, o Sérgio aqui é um escritório que eu vou pesquisar, que eu quero referências para ter pelo menos uma unidade em cada estado do Brasil e um escritório, uma sede grande, a gente vai fazer em Itajaí, para realmente pulsar, né? E eu tenho certeza que vai conseguir. Não, é fato já bem desenhado. Inclusive eu estruturei como que ela vai ser. Amém. Sabe quando tu mentaliza e consegue ver pronto? Uhum. Mas como, doutor, superar o desafio de delegar para escalar? Porque tu delegando, tu escala, né? Sim. Se tu não delegar, como tu vai fazer? Tu só tem 24 horas, eu também? Sim. Isso é um grande problema, né? A dor do crescimento. Quando a gente fala com alguns colegas, clientes, amigos, empresários, é isso. É entender que no patamar que tu chegou, para que tu possa crescer, obrigatoriamente tu precisa delegar. Tu precisa construir uma estrutura, um padrão que vai evitar a tua pessoalidade na condução dos processos e procedimentos. E muitas vezes o empresário, e aí eu estou falando também do advogado, o empresário aqui em geral, ele tem medo dessa escalada. E ele se sabota, boicota. Felizmente, na questão de delegar, eu nunca tive problema, porque antecedente à delegação, eu sempre tive, agradeço muito, a possibilidade de conviver e contratar pessoas excelentes. Pessoas que tinham afinidade comigo, pessoas que se vestiam na causa, nos propósitos do escritório, e a partir daí a gente formava uma equipe, uma família. E nesse momento, se tu tens uma contratação de pessoas competentes, pessoas unidas, com o mesmo propósito, objetivo, fiéis àquilo que elas entendem ser correto, tu tens o prazer de delegar. Porque no momento que tu delega, tu entrega confiança. E a partir desse momento a pessoa se sente engrandecida em poder, num ambiente de confiança, exercer aquela atividade produtiva. Desde o início, desde o meu primeiro escritório, eu nunca tive problema e medo em delegar. Pelo contrário. Juntos somos mais fortes. As nossas valências se completam e a gente entrega uma situação, um produto, um resultado melhor. Então, na minha vida, eu nunca tive problema de delegar. Claro, no momento que está dando algum tipo de ruído,
má entrega do serviço ou atendimento, eu preciso avocar, chamar para mim essa situação ou para algum gestor de ambiente para que aí sim a gente possa entender qual foi o problema dessa delegação. Se a informação foi equivocada, se a pessoa não estava pronta ou não era digna de confiança. Mas dentro do escritório, graças ao bom Deus, graças aos nossos princípios, eu entendo que pessoas boas se unem com pessoas boas. É a questão da energia que a gente havia comentado. Se a energia é boa, se a energia flui, e quando eu contrato alguém, eu digo, tu gostou do ambiente? Tu te sentiu confortável? Essa energia é boa para ti? Porque a gente passa mais tempo no escritório. Aliás, parabéns pelo seu escritório, uma linda sede, enorme, gigante, confortável. E isso também, um escritório físico, eu acho necessário, acho importante, só voltando a essa informação. E ele é uma percepção de que tu venceu. Né? Então, saia da internet, crie teu escritório, compartilhe um ambiente, isso é importante. Mas essa delegação, sim, ela é producente, produtiva nisso, nesse ambiente. Não tenha medo de delegar. Tu não pode fazer tudo. Aliás, concentrar em você só te causa problema. Até porque a tua miopia ou a tua arrogância em achar que sabe tudo, na verdade é um defeito de que não sabe nada. Né? Forte. O Dr. Pazod, falecido, foi meu professor no mestrado, ele falava, a certeza nubla a vista. Quando tu tem certeza de alguma coisa, tu está equivocado naquele ponto de vista. Porque tem outros pontos de vista que vão te trazer uma informação diferente. E ao delegar, tu vai trazer isso. Tu vai trazer um ponto de vista diferente à tua certeza, que é míope, que é burra. E aí vem o desafio do advogado, com ética, com comprometimento. Porque, doutor, quem trabalha com ética, comprometimento, com respeito a valores, ele tem uma verdade. Que é só uma verdade. A contrário senso, quem trabalha com a mentira tem várias faces. Então, o advogado que trabalha com a verdade, a vida dele vai ser difícil. Porque só existe uma contra uma centena de milhares de mentiras que podem ser contadas. E que no caminho da verdade tu não tem como turvar para um lado esquerdo ou para o lado direito. É só uma reta. E aí tá o desafio. Caminhar nessa trilha, doutor. Tá muito filosófico esse papo aqui. Mas é muito... Cara, mas aí é que tá o legal, cara. Aí é que tá o legal. Doutor. Não, eu quero conversar a respeito disso. Assim. Por gentileza. Às vezes a gente acorda de manhã pensando em situações de, eu sou muito bonzinho, eu faço as coisas muito corretas, eu sou degrau para uma pessoa subir na vida. Né? Eu até coloquei aqui, bonzinhos não prosperam. A gente às vezes escuta isso, né? Se tu é muito bonzinho, as pessoas vão fazer mal de ti, vão te explorar, vão te usar. Né? E em alguns momentos da vida, a tua percepção é, putz, por que eu estou sendo bonzinho? O que eu estou ganhando com ser bom com as outras pessoas? Por que eu estou me doando tanto para as outras pessoas, sou usado por elas e eu não tenho retorno? E aqui quando eu falo prosperar é financeiro, tá? É enriquecer, né? A pseudo-ideia é internet, assim, né? De ter carro maravilhoso importado, aquela casa em condomínio fechado. Então, às vezes eu me questiono, ser bonzinho vai me trazer prosperidade financeira? Não. Muito provavelmente não. Mas ser bonzinho vai me trazer pessoas. Vou ter um histórico que ninguém vai poder questionar. Vai trazer amizade, vai trazer boas energias. Pessoas boas, elas são bem-vindas, benquistas. Isso é o que eu levo para a minha vida. Eu não vou me desvirtuar do meu caminho, dos meus preceitos. E aí, desde pequeno, a gente acaba sendo moldado de preceitos familiares, religiosos, profissionais. Isso não vai me desvirtuar. E uma das coisas que eu falo é que não existe meio certo. Na vida, ou tu faz certo ou tu faz errado. Não existe meio certo. E a partir daí, se tu fizeres errado, isso tu vai carregar para o resto da vida. Pode ninguém ter descoberto o teu erro, mas você, no seu íntimo, na sua consciência, vai ser sempre perguntado a você mesmo. Era necessário? Era preciso? Eu imagino que uma pessoa com consciência da importância dela para ela e para a sociedade, ela deve sempre ser boazinha, independente
das pessoas quererem passar a perna, das pessoas, isso não nos interessa. Interessa é ajudar, melhorar, crescer, evoluir e deixar um legado, deixar um histórico que ninguém possa questionar. Bonzinhos prosperam sim, pessoas boas têm um lugar aqui e no paraíso. Então sejamos bons de coração, éticos na profissão, respeitosos com a família, respeitosos com o próximo, amorosos, empáticos, colaborativos, cooperativos, pessoas boas. Eu acho que o ser humano é de gênese isso. Sim, e eu concordo contigo, doutor, em relação a gente ser bom realmente. E esse é um caminho que realmente aquece o coração. Agora, doutor, beleza. Estamos aqui encerrando então o primeiro bloco, vamos para o segundo aqui, onde a gente vai bater um papo aqui a respeito efetivamente do direito penal, né? Doutor, veja só. O direito penal, ele é visto como solução? Se me permite o diálogo nesse sentido? Não, direito penal não é solução. Ele é uma das ferramentas de punição. O que seria o direito como punição? O direito penal ele só funciona na consequência. A sociedade tem que entender que o direito penal ele só vai atuar após os fatos serem praticados pela pessoa. A gente brinca tecnicamente, né? Conduta é a exteriorização do pensamento. Então a pessoa precisa pensar, agir, para aí sim fazer uma conduta relevante ao direito penal, que seja crime, e aí a gente possa punir com as penas daquele crime, de não praticar aquela conduta. Dentro dessa percepção, existem outros elementos estatais que devem funcionar muito mais dentro de políticas estatais que vão reverberar, vão ecoar no ambiente de uma política de segurança pública. Por exemplo, educação. Sempre quando eu falo nas minhas aulas, e geralmente a gente dá aula lá para os primeiros semestres de Direito Penal 1, né, nos primeiros semestres em que as pessoas elas vêm com essa ideia de que direito penal é um direito punitivo, que tem que punir, que tem que punir, que tem que punir, aumenta a pena, diminui a maioridade penal para 16, 15, 14, 10 anos, que isso vai transformar a sociedade em uma pacificação total. Não vai mudar. O que muda o ser humano é a educação, oportunidades, novas oportunidades, criar caminhos para que ele possa entender e compreender o quão importante é a vida dele e, a partir daí desse autoconhecimento, entender que a vida do outro também é importante. Por que eu vou tirar a vida de alguém se a minha vida é importante? Se a minha vida é importante, a vida do outro é importante. Essa situação de empatia de qualquer animal, bicho e o ser humano também nessa ideia, ela nos vai criar melhores condições para que a gente possa ter um ambiente pacífico. Nunca a gente vai ter 100% de paz. Aliás, o mundo, historicamente, eu acho que nunca viveu um ambiente tão pacificado como a gente vive, né? A gente vai ter sempre a violência como um dos elementos da sociedade. Só que, mais uma vez, acreditar e colocar essa carga no direito penal por si só não adianta. Faço só uma breve reflexão. Em 2025 foi aumentada a pena para o feminicídio, foi criado um tipo autônomo do feminicídio. É o crime hoje, depois agora das associações criminosas que mudou um pouco, mas era o crime até então que tinha maior pena, de 20 a 40 anos. As mulheres pararam de ser mortas pelos seus namorados, maridos, ex-namorados? Não, pelo contrário. Santa Catarina, expressivos números de feminicídio a ponto de tornarmos campeão desse tipo de crime. Logo, não é aumentar a pena, é a educação. O macho, o homem, ele tem que entender que aquela mulher é importante, que aquela mulher não é propriedade, que aquela mulher ela tem uma vida própria e, a partir daí, respeitar as escolhas dela. Respeitar um fim de relacionamento. Ele tem que entender isso. Isso a gente só consegue entender através de educação. Então, o direito penal não muda, o direito penal ele pune. Pune por punir. Ele não vai mudar a essência, a gênese da pessoa. Perfeito. Tu poderia compartilhar um caso real nesse contexto, doutor Felipe, em que tu perceba a necessidade ali da educação enquanto algo que poderia resolver e que a punição ali não foi a solução para aquilo ali voltasse a acontecer? Moraes, a pior coisa que a gente recebe na advocacia criminal é um inocente dizendo, doutor, eu sou inocente e eu preciso provar minha inocência. Nesse momento, quando a pessoa é inocente, a única coisa que ela espera do meu escritório e da minha equipe é que eu entregue a absolvição para ela. Isso é a pior coisa. Porque se a pessoa é culpada... Tu dizendo isso, tu diz que prefere advogar para um culpado. Conscientemente, sim. Porque essa pessoa sabe que é culpado. A grande crise é, dentro dos elementos falhos do ser humano, porque o processo é produzido por um ser humano. Um promotor, um delegado,
a expressão de sentença do sentimento é de um juiz, mas é um ser humano. E seres humanos são falhos. E a partir daí, quando tu tens um inocente vindo até você, dizendo eu não fiz, isso te traz uma carga de responsabilidade técnica muito maior. Muito maior. Não que advogar por uma pessoa que foi culpada não te traz uma responsabilidade. Claro que traz, né? Tecnicamente falando. E nesse caso eu tive um problema de uma família que a crise era na família. Existia um descompasso de cognição, de educação, de bom trato entre a mãe, agora casada com um novo marido há 10 anos, e as filhas do antigo casamento, que já eram jovens adultas. E a partir daí ocorreu brigas dentro dessa família. Então a gênese de tudo era uma briga, um desentendimento entre a mãe e as filhas do primeiro casamento. E uma das filhas acusou o padrasto de estupro de vulnerável. E essa pessoa ficou presa 4 meses até a gente conseguir provar a inocência dela. Dentro dessa percepção, esses são casos desafiadores, de talvez aquela ideia de pré-julgamento. As pessoas pré-julgam algo que sequer sabem. E aí vem os linchamentos em rede social, vem aquelas opiniões que a gente acaba sempre tendo experts em tudo que é assunto em rede social. E isso, de alguma forma, tu prejudica para sempre a vida de uma pessoa. Então, mais uma vez, até voltando na percepção anterior assim, do direito penal. O direito penal ele não vai solucionar uma briga de família. O direito penal ele não vai conciliar uma mãe que está em desacordo com a percepção de vida das filhas. O direito penal não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é a educação, é a conversa, é o diálogo. Então, tem casos que a gente guarda para sempre, porque, e felizmente, nesse caso, a gente conseguiu provar a inocência dele. Que era uma mentira da filha, numa tentativa de prejudicar, de querer, num rompante de ter saído de casa, querer, né, de alguma forma, prejudicar aquela família que era composta pelo seu padrasto e pela sua mãe. E a partir daí isso é uma crise não só como advogado, mas uma crise como ser humano e participante cidadão dessa sociedade que está doente. Tá doente. E para quem está nos ouvindo, para entender, nesse caso aí, o ônus da prova, ou seja, quem teria que provar que é inocente seria o teu cliente ou seria o Ministério Público provar que realmente ele é culpado pelo discurso da criança? Tecnicamente isso é interessante. No direito penal, a gente tem o indúbio pro réu, né? Lá na sentença. Então, teoricamente, a defesa não precisaria provar nada. Apenas incutir a dúvida no julgador. Porque na dúvida o juiz teria que absolver, correto? Então o ônus da prova, a exigência probatória seria 100% do Ministério Público. Não se entende mais assim. Existem elementos que são obrigados a defesa a comprovar. Por exemplo, uma legítima defesa, um estado de necessidade. Excludentes de ilicitude eu preciso demonstrar no processo que ele agiu sob a ótica de uma excludente de ilicitude e logo não cometeu crime. Também elemento subjetivo de conduta. Se ele foi denunciado por dolo e aquele crime é ou não é previsto a culpa, eu preciso também demonstrar que ele foi imprudente, negligente ou imperito. Por exemplo, um dolo eventual num acidente automobilístico, eu preciso descaracterizar isso para poder desclassificar e não ir a júri. Então, existe uma carga probatória hoje bastante grande para o advogado. E eu sinalizo, e até estive num evento em Florianópolis, junto com a nossa Associação de Advogados Criminais, da advocacia defensiva. Que hoje é necessário e bastante prudente, lá na investigação criminal, tu já contratar não só um advogado, mas também um escritório, uma equipe para fazer uma investigação defensiva. Logo, essa carga de provar a inocência, cada vez mais, ela tem se deslocado para o acusado, para a defesa técnica. Não deixando na mão a liberdade ou a falta dela, ou a prisão de uma pessoa que, mais uma vez, é falha. O ser humano é digno de falha. E a interpretação, muitas vezes, do Ministério Público é uma interpretação míope, voltando atrás. A certeza nubla a vista. Quando tu tem certeza, tu não sabe nada. E a partir daí também essa incoerência, muitas vezes, do Ministério Público em só pedir a condenação, e não observar todos os elementos daquele caso, levam, muitas vezes, a uma injustiça. Então essa correção ela precisa ser feita. E como, só uma última pergunta aqui, dentro desse contexto aqui. Nosso tempo ele foi. Doutor, e como... Conversa boa, assim. Sim, e como administrar a condenação por direito penal? E daí uma última ali, é perigoso ou não? Então, como administrar quando tu, mesmo inocente, teve uma condenação, fez um recurso, transitou julgado e agora tem aí o cumprimento
temos a execução da pena, né? E o mito. É perigoso, não é? Como que o doutor se posiciona ao longo dessa trajetória em relação a esse ponto? Porque são quase 23, quase 22 décadas advogando, doutor. Pô, que massa, hein? A gente nunca tem que se contentar com o injusto. Eu acho que é por isso também que a gente escolhe a nossa profissão, doutor Moraes. Né? A gente sempre vai atrás do justo, da justiça, né? Dentro dessa percepção de que pode ser justiça entregar a cada um o que é seu de direito. Então, se a gente tem um inocente, a gente tem que entregar a ele a inocência. Se por acaso veio uma sentença condenatória, um mandamento condenatório que vai ser executado, a gente não deve parar de tentar provar a inocência. Graças ao processo penal e à observância da importância da liberdade, a gente tem a revisão criminal. Ou até um habeas corpus dentro de casos, claro, né, extremamente pontuais. Não é tão simples. A relevância de uma ação procedente de revisão criminal hoje no Tribunal de Justiça de Santa Catarina está em base de 2%. Então é muito pouco 2%. Provável. 2 a 3%. Então, a gente tem um judiciário que ele é atuante e que ele funciona com qualidade. Desde a Polícia Civil de Santa Catarina, ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, a Justiça de Santa Catarina, a gente tem poucos erros judiciários. E eu percebo, pelo menos aqui na comarca, no tempo que eu trabalhava, eu tive algumas vezes o Ministério Público e render elogios para o Ministério Público na época aqui, da pessoa do Dr. Newton, quando atuava, em que ele pedia absolvição. Aqui. Ótimo. Independência funcional é isso. Tá muito bonito. Tá? E daí depois o juiz aí seguindo. Isso daria um novo podcast. Eu entendo que deveríamos inverter essa lógica dos mais antigos na carreira trabalhar em comarcas iniciais e os mais recentes na carreira talvez trabalhar em elementos que eles possam dividir com um colegiado a possibilidade de decidir. Mas isso é outro podcast. Pô, sim. Interessante. Porque hoje tu está numa estrutura que te obriga muitas vezes a agir sem livre-arbítrio, voltando ao que a gente estava falando, não pelas tuas vontades, mas sim numa percepção de carreira que tu precisa evoluir, crescer, ser procurador, subprocurador, né? Então, mas isso é outra conversa nossa de inverter uma ordem que hoje eu vejo que não é tão adequada. Colocar um ingresso numa carreira de tamanha relevância como é a magistratura ou como como é o Ministério Público a atuar de forma independente, sem independência numa carreira inicial, muito novo, eu acho que isso cria algumas decisões ou algumas dinâmicas que não são tão corretas. Interessante. Muito, tem uma idade mínima, uma experiência para chegar até lá. Isso. Muito bom, muito bom. Vamos voltar lá, mas muito bom. E os desafios, assim, da percepção de trabalhar no ambiente criminal, né? As pessoas acham que existe um risco, que a gente corre algum tipo de problema de ser agredido, ser morto por algum cliente insatisfeito. Eu sempre falo para os meus alunos e para todo mundo que eu converso, a advocacia criminal, ela não tem risco desde que tu obedeça aos meus olhos 3 regras de ouro. A primeira é, nunca prometa nada que tu não possa cumprir. Tu não vai dizer, tu vai ser absolvido. Tu vai dizer, eu vou tentar e fazer de tudo pela tua absolvição. Você vai sair de alvará, vai cantar Lili, vai cantar Liberdade sexta-feira. Não. E por que tu nunca promete nada que tu não possa cumprir? Porque a decisão não é tua. A decisão é de um juiz, de um desembargador, de um ministro. E a partir daí, se tu não entregar o que tu prometeu, tu vai ter um problema. A segunda regra de ouro, nunca fique com nada que não é teu. Faça um bom contrato de honorários, cobre caro, porque o teu tempo, a tua experiência, a tua responsabilidade, ela é enorme, só que nunca aceite menos e nunca fique com mais. Tem o teu preço, cobre o teu preço. Se tu elaborou um contrato que tu diga que tu vai ganhar X, não fique com X mais 1. Não se aproprie de nada que não é teu, porque isso também vai te trazer problema. E a terceira regra de ouro que eu tenho é, cliente não é teu amigo. Tu presta um serviço para ele. Tu não faz favor. Isso evita de tu ser cooptado. O que é cooptado? É, de alguma forma, o teu cliente, entendendo essa percepção de que tu é amigo, tu fazer um favor para ele. Um favor antiético, ilegal, imoral ou criminoso. Infelizmente, a gente tem muitos colegas que acabam, dentro dessa percepção, se valendo
de algumas facilidades da advocacia criminal para, por exemplo, integrar facções e organizações criminosas. Levar um recado, fazer algo a mais do que não era o contratado. Então, na minha percepção, isso também é uma regra de ouro. Se eu tenho um contrato e nesse contrato o objeto da prestação de serviço ele tem que estar muito bem definido, eu não farei nada a quem, porque é um desvio contratual, mas jamais além do que aquilo que foi permitido, se for um favor, se for um pedido, se for ainda mais algo escuso, antiético e imoral. Infelizmente, algumas vezes a gente, claro, faz atendimentos nos parlatórios e às vezes eu passo algumas informações do preso para a família. Eu acho que isso é interessante. Aliás, no primeiro contato é o que a gente faz. É falar que existe uma família aqui que está despendendo tempo, valores e que contratou um advogado para defender ele não está sozinho, né? Que eles estão preparando lá a carteirinha para fazer as visitas familiares. Mas em especial deixar ele cômodo, não aflito e não ansioso com a situação que aparentemente é uma privação imediata de liberdade. E a partir daí também eu peço para que ele passe algum recado para as pessoas aqui de fora. E não distante às vezes ele está passando algum tipo de recado ilegal. E eu risco na hora, encerro o parlatório e vou embora. Tu tem que ser duro a ponto de mostrar para ele que tu não é uma pessoa que vai, por uma mera percepção de dinheiro ou recebimento, te desvirtuar dos teus bons princípios da ética ou praticar nada ilegal, imoral ou muito menos criminoso. Então, dentro dessas 3 regras, eu acho que tu consegue viver numa tranquilidade, numa paz e numa consciência de que tu faz o que é necessário e importante para a tua vida e para a vida do teu cliente. Perfeito, doutor Felipe. Pode arrepiar, hein? Doutor Felipe, agradecer. Bate-papo aí bacana, tá? Bacana. Esperamos aí ter mais encontros para a gente continuar essa reflexão, sobretudo em relação ao tema ali envolvendo um crescimento e não uma responsabilidade, não uma competência tão grande de imediata dentro de um contexto envolvendo aí o serviço público. Achei muito legal a tua reflexão, tá? Se me permite, nessa câmera aqui, dar apresentar tuas redes sociais e fazer os seus agradecimentos. Obrigado, doutor Moraes. Mais uma vez agradeço a você, Vitória, toda a tua equipe, pela recepção, pelo convite, pelo bate-papo, sempre muito produtivo, sempre é um desafio vir aqui conversar com o doutor, mas é muito importante. Redes sociais, @Felipe Andradani, sigam lá, TikTok, Instagram, a gente é multi-rede, né? A gente está nesse ambiente, então sigam lá, questionem, perguntem, encaminhem também às vezes conteúdo para que a gente possa gravar, a gente tem muito vídeo, a gente usa esse meio também como uma forma de difundir bons conteúdos e conhecimento. Eu acho que esse é o nosso propósito também em redes sociais. Mais uma vez agradeço a todos vocês, elogio a excelente estrutura, o bom trato. Obrigado, doutor. Obrigado, meu colega. Obrigado mesmo. A gente que agradece. Meu povo de Deus, aquece o coração, ouve isso, mas aquece o coração também de ter aqui uma pessoa que nos escuta, uma pessoa que tira um tempo para estar aqui aprendendo com a gente. Sempre digo, vou dizer, para sempre. Nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Te espero na próxima quarta-feira para a gente bater um papo no podcast de número 124. Deus abençoe e até o próximo.